Vamos seguir, então. Vamos colocar aqui direitinho. Tá legal aí pra ti? Então, a palestra que vai dar prosseguimento aqui é drogadição e mudança de comportamento. Eu bebo pouco, mas o pouco que bebo me transforma em alguém que bebe muito. E o objetivo é uma conversa sobre as mudanças de comportamento causadas pelas drogas. A Roberta Silvestrin, como eu falei, foi já minha professora no curso de neurociências que tem todo ano, é gratuito lá na URGS, eles cobram uma ajuda de custo, mas é irrisório. E dá aula ela é formada em biomedicina e trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, está fazendo agora pós-doutorado. Também ela pode comentar sobre isso. Quero agradecer aos guris e a música foi escolhida justamente pela temática que tem tudo a ver aqui que ela vai estar abordando. Obrigada, viu, Roberta? Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Carmela. Queria parabenizar a Saraiva por realizar a Saraiva, por apoiar esse tipo de evento. Se eu estiver falando muito perto do microfone, vocês me deem um toque, tá, pessoal? Porque essa interlocução entre diferentes áreas, não preciso dizer para ninguém aqui, eu acho que é importante, né, pessoal? Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas, né? Antes mesmo, o debatedor anterior estava falando sobre a psicologia. A psicologia, a neurociências, por exemplo, que deveriam andar sempre de mãos dadas. A gente ainda vê poucas iniciativas, poucas situações onde, de fato, a psicologia e as neurociências estão juntas, uma vez que elas têm tudo a ver. Em algumas áreas a gente ainda encontra lacunas bem grandes. E quando a gente fala de direito, então, e neurociências, meu Deus, a Carmela falou uma coisa antes de me chamar aqui que me chamou muita atenção. Ela falou sobre um dos objetivos que ela tem de fazer, que é de fazer as pessoas gostarem do direito. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que há pouco tempo atrás, digamos há uns 6 meses talvez, eu nunca jamais cogitaria na minha vida cursar direito. Sabe aquela coisa que quando a gente sabe, bom, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu sei o que eu não quero. E direito era uma coisa que eu nunca cogitava fazer. E a minha visão mudou muito depois que eu comecei a ter um pouco mais de contato, Porque a Carmela estava antes comentando, quando ela fez a minha apresentação, em 2012, em 2013 e 2014, a minha atuação foi basicamente junto às polícias. Então, nesses 2 últimos anos, a minha atuação foi ministrar aulas, na verdade são ações do governo, de um programa do governo de enfrentamento às drogas, onde estão inseridos diferentes cursos de capacitação para diferentes polícias. Então, o meu papel e de outras professoras que fazem parte do mesmo grupo era levar informações de cunho científico para um profissional de segurança pública que tem uma maneira automatizada de agir. Então, eles são automáticos e são objetivos. Isso é uma coisa que eu tenho que pedir desculpa para vocês antecipadamente, porque tem algum profissional da saúde aqui na plateia? Não. Aqui? Tem lá na casa. De psicologia, farmácia. Quem mais? O eu não foi para mim? Não. Então, gente, essas 2, 3 pessoas vão me entender um pouquinho, tá? Porque quando eu estava dando aula para os policiais, guardas municipais, policiais civis, militares e agora nesse último ano, policiais rodoviários federais, eles me faziam muitas perguntas e eu deixava eles, eu imagino, muito irritados porque grande parte das minhas respostas era depende.
Mas Roberta, filha, eu trabalho com lei, eu tenho que saber se eu faço ou não faço, se eu posso ou não posso, se é certo ou não é, se eu prendo ou não prendo, se eu solto ou não solto, o que eu faço? Eu nunca consegui dar uma resposta para eles, porque isso, primeiro, que não é não é da minha alçada, né? Mas a gente tem um olhar tão diferente sobre as coisas, e eu estou começando, talvez, de repente, a ver uma possibilidade de eu começar a ser um pouco mais objetiva, convivendo, então, tanto com os policiais e com os meus colegas do direito, que agora eu trabalho também, além de trabalhar no Centro de Pesquisas em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas, onde a gente tem profissionais de todas as áreas. Eu trabalho também no Laboratório de Bioética e Ética na Ciência, no Hospital de Clínicas. E lá sim a gente tem mestrandos e doutorandos das mais diferentes áreas, e muitos do direito. E é extremamente interessante, né, a interação que a gente tem com eles. Então, esses dias um dos alunos, um dos mestrandos me passou um capítulo que ele está escrevendo sobre reprodução humana assistida, né? Então, a gente tem visões extremamente diferentes, né? Então eu peço desculpas para vocês, pessoal, que eu não vou ser objetiva como vocês estão acostumados, tá? Pela minha formação, pela visão diferente que a gente tem das coisas, e porque eu trabalho, eu estudo, digamos assim, com o corpo humano, né? Que apesar dele ser regido por leis físicas, ele não é matemático, né? É aquela coisa de... Como é que eu vou dizer? Não posso dizer que 1 mais 1 nem sempre vai ser 2, mas às vezes 1 mais 1, dependendo, se a gente pensar em farmacologia, por exemplo, a gente tem diferentes resultados. Então, por favor, né, se vocês tiverem alguma dúvida ou não conseguirem me acompanhar, sintam-se à vontade de levantar a mão aí, que eu dou uma parada e reexplico. 15 minutos? Meu Deus do céu. Então, hoje eu vou falar para vocês, na verdade, sobre uma parte do nosso cérebro em especial. E, inclusive, só partindo da música dos guris, né, até parabéns para eles, eu gostei muito, a Carmela já tinha me mostrado qual era essa música, e só a partir da música deles a gente já consegue fazer um evento só em cima do que essa música fala, né, extremamente multidisciplinar. E que fala, então, do dê valor à sua vida, né? E se a gente puxar para mudança de comportamento, para neurociências, para as drogas, que é o que eu vim falar aqui, para o direito, né? O que acontece com um usuário de drogas que parece que ele não dá mais valor às coisas que ele dava? E o que acontece com esse indivíduo que ele começa a ter comportamentos, né, e aí que chega a interação maior com o direito, que fazem com que ele viole leis, né, com que ele viole regras, com que ele perca o respeito pelo próximo? O que acontece nesse cérebro? Né? E os guris então cantavam: dê valor à sua vida. Essas pessoas, será que não dão mais valor? O cérebro deles, gente, diz para eles que passam outras coisas diferentes do que ele costumava dar valor, tem mais valor a partir do momento que ele começa a usar drogas. E nesse caso são as drogas, né? Ou coisas relacionadas a ela. Como é que isso acontece? Para poder dar para vocês terem um pouquinho de ideia sobre o poder que o nosso cérebro tem, acho que estou falando muito perto, né? Para vocês terem ideia do poder que o nosso cérebro tem sobre nós e da força, né, do quão difícil é um usuário de drogas se livrar dela, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre uma parte do nosso cérebro que é o córtex frontal, mais precisamente o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do nosso cérebro. Tá? Essa área aqui é a área do nosso cérebro que nos faz humanos, que nos torna diferentes de outros animais, de outros mamíferos, pensando assim. Tá? Essa área aqui é a área do nosso cérebro responsável pelo nosso juízo, certo? E não adianta pensar em colegas, em amigos e achar que eles não têm essa área. Tá? Eles têm, ela pode não ter maturado da maneira correta, tá? Porque na verdade essa área aqui é a última a amadurecer. Ela amadurece em torno dos 18, 20 anos, tá?
E isso nos dá o link com o que a gente chama de maioridade civil. Tá? Por que a maioridade civil se dá aos 18 anos? Porque a partir dos 18 anos, né, a gente pode então ter imóveis, pode comprar um carro, a gente pode assumir responsabilidades maiores. Por quê? Ninguém tem ideia aí? Não é quando a gente cria juízo, teoricamente? Tá? Então, nessa idade, nesse período, é quando o córtex pré-frontal amadurece. É quando a gente começa a ter juízo. Tá? Então, essa parte do cérebro é a parte do cérebro que governa as nossas ações. É ela que adequa, controla a adequação dos nossos comportamentos. É com o córtex pré-frontal que a gente planeja, que a gente faz planos para o futuro, que a gente faz análise de consequências. Tá? Pensem num adolescente. Vocês querem ver o caos ou o não funcionamento do córtex pré-frontal? É pensar num adolescente. Adolescente faz planos para o futuro? Ele adequa os comportamentos? Ele tem comportamentos adequados? Como é que é a análise de consequências de um adolescente? Zero. Né? Eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque essa área do cérebro ainda não está pronta. Né? E é a região que é responsável pelas nossas tomadas de decisão, por nós optarmos por um comportamento ou por outro. Né? E essa área, ela sofre influência de uma outra região do nosso cérebro chamada de sistema de recompensa. Alguém aqui já ouviu falar? O pessoal da psicologia conhece muito bem. Tá? Eu vou contar uma história para vocês do sistema de recompensa e assim, essa história ela é completamente fictícia, tá, gente? E por favor, não sintam ela não tem nenhum cunho religioso, simplesmente ela tem cunho didático, tá? E de informalizar e deixar a nossa conversa um pouco mais agradável. Então é o seguinte, quando o pessoal da engenharia celestial começou a criar o mundo, né, estava criando o mundo, eles já tinham criado, né, todos os ecossistemas, né, as serras, as montanhas, enfim, todo o ambiente estava pronto, né, faltava colocar os animais. E o pessoal da engenharia celestial, ele colocou um casal, algumas, né, casais, um número muito pequeno de animais de diferentes espécies. Né? Ele não colocou milhões de répteis, de anfíbios, de mamíferos, ele colocou um casal, né? E aquele casal tinha que se reproduzir, né? Para povoar aquele mundo que estava sendo criado. Muito bem. Eles tinham que se reproduzir e para eles povoarem, né, esse novo planeta, existiam alguns comportamentos necessários à sobrevivência desses animais. Tá? E esses comportamentos necessários à sobrevivência e à perpetuação das espécies, tá, eram, obviamente, se alimentar, né, buscar alimentação, buscar água e se reproduzir. Tranquilo? Então, para que as espécies se mantivessem, esses animais tinham que comer, beber e se reproduzir. Só que naquela época não tinha WhatsApp. Se fosse hoje, né, engenheiro celestial criava um grupo, répteis, anfíbios ou povo da terra, mandava um WhatsApp, né, hora de comer, hora de beber, ou pessoal, vamos se reproduzir que vocês estão ficando... Não tinha essa estratégia, então ele teve que usar uma outra tecnologia. E o que ele fez? Ele implantou no cérebro dos animais, não esqueçam que nós estamos inclusos, né? Ele implantou no cérebro dos animais um dispositivo, que é o sistema de recompensa, que é um grupo de neurônios, tá? Que faz o seguinte, esse sistema de recompensa, quando os animais executavam algum daqueles comportamentos importantes, comer, beber e se reproduzir, esse sistema de recompensa era ativado, tá? E a ativação desse sistema de recompensa dá prazer e vontade de fazer aquele comportamento de novo. Tá? Então, quando qualquer animal comia, bebia ou se reproduzia, ele sentia prazer e sentia vontade de fazer aquilo de novo. Assim, o pessoal da Engenharia Celestial S.A. garantiu que esses 3 comportamentos nunca se extinguissem.
né? Tanto que são comportamentos instintivos. Tá? Pessoal, eu estou usando aqui uma linguagem bem informal, tá? Por favor, né? Psicólogos, se tiver mais alguém aí da área da saúde me escutando, não fiquem bravos que eu não vou ficar usando um termo muito técnico aqui. Muito bem, isso funcionou, né? Até hoje, ninguém precisa aprender que a gente tem que buscar alimento, água ou reprodução. Tudo bem que a finalidade da reprodução mudou um pouco, né? Mas, para a nossa felicidade, o sistema de recompensa continua funcionando. Muito bem. Aí, o que acontece? Existem, então, estímulos fisiológicos naturais do sistema de recompensa, tá? Que são comer, beber, se reproduzir, olhar uma paisagem agradável, chegar em casa e encontrar o filho, estar entre amigos, tá? De diferentes maneiras nós sentimos prazer nessas situações. Muito bem. Acontece que por uma feliz, infeliz, não sei, coincidência, existe um grupo de situações, tá? De eventos que estimula o sistema de recompensa com muito mais força do que a alimentação, o sexo e o beber água, que são as drogas, as substâncias psicoativas. Tá? Então, se quando um animal, tá, quando um ser humano se alimenta, bebe, se reproduz, ele sente prazer e vontade de fazer aquilo de novo, quando ele usa uma droga, né, essa droga age justamente, não exclusivamente, não só, mas age no sistema de recompensa e causa uma estimulação que é 5, 10, 50, 100 vezes maior. Então, se é bom comer, beber e se reproduzir, é muito bom fumar uma pedra de crack, usar morfina, beber bebidas alcoólicas, tá? Como? Açúcar também, tá? Açúcar também, alimentos doces, mas aí já tem uma outra questão de valor energético. O nosso organismo reconhece carboidratos como fonte de energia. Tá? Por quê? Porque uma vez a gente não tinha geladeira e supermercado, tinha que caçar, né? Então, quando a gente tinha que caçar, a gente ia atrás de alimentos ricos em carboidratos, porque aqueles alimentos iam nos fornecer energia por muito tempo, né? Hoje isso vem contra a gente, principalmente contra as mulheres, né? Porque a gente continua gostando deles, mas não precisa caçar. Então a gente tem o tempo inteiro, né? Mas enfim, deixa eu voltar, senão eu me perco. Ainda mais falando de chocolate e alimentos doces. Então, pessoal, quando uma pessoa faz uso de uma substância psicoativa, de uma droga, tá? Essa droga ativa um sistema, tá, que foi feito para perpetuar a espécie. É um sistema responsável pelo instinto. Então, vocês acham que sentando meia hora e dizendo: meu chapa, para de fazer isso, tu não pode mais ter esse tipo de comportamento, larga isso. Vocês acham que ele vai largar? Não, por quê? Tá? Porque o cérebro dele, tá, a mensagem que o cérebro dá para o corpo, quando o sistema de recompensa é ativado, é a seguinte: faça isso de novo. Só que no momento que a droga entra na história, tá, como aquela estimulação química ela tem uma magnitude que mais nada atinge aquilo, tá, a pessoa começa a trocar, a inverter, tá, e o que tinha sentido na vida dela antes passa a não ter mais. Tá? Aí, nós temos uma vantagem. Quanto tempo eu tenho, Carmela? 3 minutos? Ixi, olha. 5? Tá. 6. 5. Acontece que o sistema de recompensa tem uma ligação direta com o córtex pré-frontal. Tá? Porque esse é o córtex que nos faz ter diferentes comportamentos, certo? E o que vai acontecer? O julgamento de uma pessoa, a análise de consequências no momento que uma pessoa faz uso de drogas, fica prejudicada, certo? Então, no momento que uma pessoa está sob efeito de uma substância, né, de uma substância psicoativa, de uma droga,
ela não tem a mesma capacidade que ela teria, né, se ela não tivesse usado aquela droga, de analisar consequências, certo? Ela não faz planos para o futuro, ela não consegue julgar as situações da mesma maneira, né? Então, por isso que a gente vê um cidadão dirigindo embriagado com os filhos junto, né? Vocês falam então com um usuário de cocaína, de crack, né, que agrediu a família, que agrediu a namorada. Mas como é que ele fez aquilo? Né? E aliás, quando ele não está sob efeito da substância, né, a gente sabe, ele é apaixonado pela namorada dele, o filho dele, né, aquilo mudou a vida. Por que ele se voltou? Né? Justamente contra o filho, contra a família, porque naquele momento o cérebro dele diz: busque a droga. O sistema de recompensa diz isso. O sistema de recompensa vai minimizar o valor de outros comportamentos e de outras atitudes. Tá? Então o córtex pré-frontal, que é quem iria analisar, julgar adequadamente a situação, avaliar as consequências, ele não está funcionando. E condutas impulsivas têm mais chance de ocorrer. A gente tem comportamentos, nós temos duas questões importantes, que são a impulsividade no momento da tomada de decisão e o controle inibitório. Nós temos neurônios na nossa cabeça que nos impedem de termos comportamentos inadequados. Eu estou com pena dos guris aqui porque eles têm que ficar aqui sentadinho, mantendo a elegância, né? Tem gente que bota o óculos para dar uma pescada, assim, fecha os olhos, daí ninguém vê. Mas quem não se ligou de botar o óculos tem que manter a postura, né? Pode ficar bravo com a Carmela, já enche o saco, não aguento mais, eu tenho que ficar aqui até, se eu ainda sentasse aqui só para tocar música, beleza, mas eu tenho que ficar aqui fazendo pose e sorrindo enquanto os bonecos falam, né? Por que ninguém sai? Por que ninguém faz cara feia? Porque eles têm juízo. E os neurônios, eles têm neurônios que estão inibindo eles de terem esse comportamento, porque eles têm plenas condições físicas de levantar, de sair, de fazer cara feia, eles conseguem fazer isso, mas eles não fazem porque existem neurônios que inibem esse comportamento. E esses neurônios que inibem esse tipo de comportamento, sob efeito de droga, ficam desligados. Campeão para fazer isso? Álcool. O álcool tira o nosso freio. A cocaína aumenta a nossa impulsividade. Então, assim, brevemente, pessoal, eu só queria deixar essas palavras aí para vocês, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder tratar o problema das drogas é conseguir falar sobre essa questão. E a gente ainda não consegue falar direito sobre isso. Outra coisa é não julgar. É muito fácil julgar quando a gente não tem ideia. Então eu queria que vocês saíssem daqui com um pouquinho, com uma ideia do poder que essas substâncias têm. Não que isso sirva para explicar, aliás, para justificar comportamentos. Eu estou explicando, mas não justificando algumas condutas. Porque no momento que uma pessoa faz uso de uma substância, ela está cometendo um comportamento de risco. Ela está assumindo a responsabilidade, assumindo o risco de poder ter comportamentos inapropriados, inadequados. Então, 3? Que maravilha, tem 3 minutos ainda. Então, essa que é a questão. Quando a gente tem... Eu queria falar mais uma outra coisa para vocês que eu me esqueci agora, que eu foquei no tempo. Sim. Me lembrei, agora a gente fecha. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma sorte, nós humanos temos uma sorte de termos essa parte do cérebro bem desenvolvida. Porque nós temos escolha. Falar de escolha aqui na frente de vocês é uma coisa complicada, Eu estou escrevendo um capítulo sobre livre-arbítrio e independência química, sob a orientação do Dr. Félix, lá do Centro de Pesquisa onde eu trabalho. E isso é complicadíssimo, porque o que é livre? O que é ser livre? Nós de fato nós temos liberdade de escolher, ou o nosso cérebro tem vieses? Isso é uma discussão aí para fazer um evento só disso aí. Mas a gente ainda consegue
optar por comportamentos racionais e instintivos. Um rato, por exemplo, não consegue. Tá? Para vocês terem ideia, tem um tipo de comportamento que a gente faz com ratos para trabalhar com adição, que faz o seguinte, estou encerrando, tá, Carmela? Os ratos são colocados numa gaiola, né? E eles têm uma cânula que é colocada ou no cérebro deles ou aqui numa jugular. Tá? Essa cânula está ligada numa bomba de infusão de cocaína, por exemplo. E ele é colocado numa gaiola, essa gaiola tem uma alavanca, e quando ele pressiona a alavanca, ele recebe uma injeção, né, uma dose de cocaína. Então o rato, a gente coloca o rato lá, ele vai cheirando por tudo, sem querer ele esbarra naquela alavanca e sente prazer e vontade de fazer de novo. Chega uma hora que sem querer ele vai apertar de novo, até que ele aprende que apertando a barra, apertando a alavanca, né, ele vai ter prazer. Aí a gente tira a comida dele, tira a água dele, né, para dizer, pô, esse rato, vamos tirar a comida e a água dele para ver se a gente desliga a atenção dele da alavanca. Né? Pode tirar a comida, pode tirar a água, ele não quer mais saber de água e nem de comida, ele quer saber da alavanca. Tá? Por quê? Rato obedece instinto. O instinto dele diz para ele, alavanca, alavanca, alavanca. E ele vai ficar pressionando a alavanca até morrer. Nós temos o nosso instinto e o nosso córtex pré-frontal, que é onde estão os nossos valores, a nossa educação, os nossos exemplos, né? O nosso aprendizado. Então nós temos essa opção, né? E a gente vive numa constante batalha, a gente e os usuários de drogas vivem numa batalha constante entre o instinto e a razão. Né? Tanto que é muito frequente a gente ouvir deles, mas eu não quero, né? Isso só me faz mal, e por que eu volto? Né? Porque existe uma briga ali dentro que sofreu influência, né, do desenvolvimento de medicamentos, de N fatores, né, e que, dependendo do indivíduo, da biologia e do contexto, algumas vezes a droga ganha, outras vezes o filho ganha, a família ganha, a religiosidade ganha, né? Porque é aqui que está a representação dessas questões. Então, pessoal, fico à disposição, se alguém de repente quiser conversar mais, né? A Carmela tem meu contato, fico à disposição para a gente poder conversar e um tempinho aí para perguntas.